Você já se perguntou por que certas pessoas parecem imunes à culpa, à vergonha e ao arrependimento? Por que elas conseguem destruir vidas inteiras sem demonstrar um pingo de remorso? A resposta está escondida nas profundezas mais sombrias da psique humana, em um território que Carl Jung chamou de sombra coletiva. O que você está prestes a descobrir não deveria estar neste vídeo, mas a verdade precisa ser revelada. Poucos psicólogos têm coragem de falar sobre isso porque expõe a natureza mais brutal da condição humana. Fique até o final, porque os últimos 30 segundos vão revelar o método mais poderoso que Jung desenvolveu para lidar com personalidades destrutivas. Durante décadas de pesquisa analítica, Jung documentou padrões comportamentais que a psicologia moderna prefere ignorar. Um desses 4 métodos está sendo usado contra você neste exato momento. E quando eu revelar qual é, você finalmente entenderá por que se sente exausto emocionalmente. Você vai descobrir os 4 arquétipos de resposta que desarmam completamente a manipulação narcisista, os segredos da individuação que Jung usava em casos extremos e a técnica de espelhamento que força o narcisista a confrontar sua própria sombra. Ao final deste vídeo, vou revelar por que Jung considerava o narcisismo a maior ameaça à evolução da consciência humana. A natureza humana carrega em si uma contradição fundamental que Carl Jung passou a vida inteira tentando compreender. De um lado, existe nossa capacidade infinita para o amor, a compaixão e a transcendência. Do outro, habita uma criatura primitiva, faminta por validação e disposta a devorar qualquer coisa que se interponha entre ela e seu reflexo dourado. Jung chamava essa criatura de Narciso Sombrio, uma entidade psíquica que vive nas profundezas do inconsciente coletivo e que, quando ganha forma humana, transforma-se em uma força destrutiva capaz de consumir famílias, relacionamentos e até mesmo sociedades inteiras. Durante seus anos de prática clínica, Jung encontrou-se face a face com essa força mais vezes do que gostaria de admitir. Pacientes que chegavam ao seu consultório carregando feridas invisíveis, almas fragmentadas por encontros com personalidades que pareciam ter perdido completamente a conexão com sua humanidade essencial. Era como se essas pessoas tivessem feito um pacto faustiano, trocando sua capacidade de amar genuinamente por uma sede insaciável de adoração e controle. Jung percebeu algo que a psicologia convencional ainda luta para aceitar. O narcisista não é apenas alguém com baixa autoestima disfarçada de grandiosidade. É muito mais sinistro do que isso. É uma consciência que se cristalizou em torno de uma mentira tão fundamental que toda a estrutura de sua personalidade se torna uma máquina de guerra contra a realidade. Eles não apenas mentem para os outros, eles reescrevem a própria natureza da verdade para que ela sempre sirva à manutenção de sua imagem dourada. Mas Jung também descobriu algo extraordinário. Existem maneiras específicas de interagir com essa força destrutiva que não apenas nos protegem, mas que podem, paradoxalmente, forçar o narcisista a confrontar aspectos de si mesmo que ele passou a vida inteira evitando. Não se trata de vingança ou crueldade, mas de uma espécie de alquimia psicológica que usa a própria natureza do narcisista contra ele mesmo. A primeira maneira que Jung identificou para desarmar um narcisista é o que ele chamava de espelhamento consciente. Imagine um espelho que não apenas reflete a imagem, mas que amplia e distorce de maneira sutil, forçando a pessoa a ver aspectos de si mesma que normalmente permaneceriam ocultos. O narcisista vive em um mundo de espelhos aduladores, cercado por pessoas que foram condicionadas a refletir apenas sua versão idealizada de si mesmo. Quando encontra alguém que recusa esse jogo e, em vez disso, reflete de volta sua sombra com a mesma intensidade com que ele projeta sua luz falsa, algo extraordinário acontece. Ele é forçado a confrontar a dissonância entre quem ele acredita ser e quem ele realmente é. Jung observou que o narcisista tem um ponto cego fundamental. Ele é completamente incapaz de ver sua própria hipocrisia. Ele pode identificar os defeitos dos outros com precisão cirúrgica, mas é cego às suas próprias contradições. O espelhamento consciente funciona refletindo essas contradições de volta para ele, de maneira que ele não consegue ignorar ou racionalizar. Não é uma confrontação direta.
que ele facilmente rejeitaria ou transformaria em vitimização, mas uma reflexão sutil e persistente que planta sementes de dúvida em sua narrativa autojustificadora. Por exemplo, quando o narcisista critica alguém por ser egoísta, você simplesmente espelha essa observação de volta. É interessante como você consegue identificar isso tão claramente. Deve ser porque você entende profundamente essa dinâmica. Você não está acusando diretamente, mas está forçando-o a considerar, mesmo que inconscientemente, de onde vem essa expertise em reconhecer egoísmo. É uma forma de jiu-jitsu psicológico que usa a força dele contra ele mesmo. Jung descobriu que o narcisista tem uma necessidade compulsiva de ser visto como superior, especial, diferente de todos os outros. Essa necessidade é tão fundamental para sua estrutura psíquica que ele preferirá ser visto como um vilão único do que como uma pessoa comum e falível. O espelhamento consciente explora essa vulnerabilidade, forçando-o a escolher entre manter sua superioridade e manter sua autoimagem positiva. A segunda técnica que Jung desenvolveu é ainda mais profunda: a retirada da energia emocional. Jung entendeu que o narcisista é, fundamentalmente, um vampiro energético. Ele não apenas se alimenta de atenção e validação. Ele se nutre especificamente de reações emocionais intensas. Raiva, medo, frustração, tristeza. Todas essas emoções são combustível para sua máquina psíquica. Quando você reage emocionalmente ao comportamento de um narcisista, você não está apenas dando a ele o que ele quer. Você está fortalecendo o padrão comportamental que o mantém preso em sua própria prisão psicológica. A retirada da energia emocional não significa tornar-se frio ou desumano. É uma prática profundamente espiritual que Jung comparava à meditação. A capacidade de observar sem ser absorvido, de estar presente sem ser consumido. Quando você consegue observar o comportamento de um narcisista com a mesma curiosidade científica com que observaria um fenômeno natural, algo extraordinário acontece. Ele perde o combustível que mantém seus padrões destrutivos funcionando. Jung notou que o narcisista tem uma antena extremamente sensível para a energia emocional. Ele pode detectar as menores mudanças no estado emocional das pessoas ao seu redor e instintivamente sabe exatamente quais botões pressionar para gerar a reação que procura. Mas quando encontra alguém que se tornou emocionalmente neutro em relação a seus jogos, ele fica genuinamente confuso. É como um predador que de repente se vê incapaz de rastrear sua presa. A retirada da energia emocional força o narcisista a confrontar algo que ele evita a todo custo, o vazio interior que ele passou a vida inteira tentando preencher com reações externas. Quando não consegue mais extrair energia emocional de você, ele é forçado a sentir o peso de sua própria solidão existencial. É um tipo de tortura psicológica, mas uma tortura que pode paradoxalmente levar à cura, se ele tiver coragem suficiente para enfrentar o que encontra no silêncio. Jung desenvolveu exercícios específicos para cultivar essa neutralidade emocional. Ele ensinava seus pacientes a visualizar-se como uma montanha diante de uma tempestade, inabalável, observadora, presente, mas não reativa. A montanha não se ofende com o vento nem se alegra com o sol. Ela simplesmente é. Essa presença sólida e não reativa cria um campo energético que o narcisista não consegue penetrar ou manipular. A terceira abordagem que Jung explorou é talvez a mais inesperada: a aplicação da verdade absoluta. Jung acreditava que a mentira é a linguagem nativa do narcisista. Ele não apenas mente sobre fatos, ele mente sobre realidades. Ele cria versões alternativas da verdade que são tão convincentes que até mesmo observadores externos podem ser levados a questionar sua própria percepção. Essa capacidade de distorcer a realidade é uma de suas armas mais poderosas, porque força as pessoas a viverem em um estado constante de dúvida e confusão. A verdade absoluta funciona como uma força estabilizadora nesse caos. Não se trata de confrontar agressivamente o narcisista com fatos, mas de manter-se ancorado na realidade de maneira tão sólida que sua própria presença se torna um ponto de referência inabalável. Quando você recusa participar da realidade distorcida do narcisista e, em vez disso,
mantém-se firme em sua própria percepção da verdade, você cria uma tensão psicológica que ele não consegue resolver. Jung observou que o narcisista tem uma relação peculiar com a verdade. Por um lado, ele a teme profundamente porque ela ameaça toda a estrutura de sua personalidade construída. Por outro lado, ele é secretamente atraído por ela porque, em algum nível profundo de sua consciência, ele sabe que apenas a verdade pode libertá-lo de sua prisão dourada. A verdade absoluta cria uma pressão constante nessa contradição interna. A aplicação da verdade absoluta não significa tornar-se um crítico implacável ou um juiz moral. É mais sutil do que isso. É a prática de simplesmente recusar-se a participar de narrativas distorcidas, mesmo quando isso seria socialmente conveniente. É a coragem de dizer, eu vejo as coisas de maneira diferente, quando o narcisista tenta impor sua versão da realidade. É a força de manter suas próprias percepções intactas, mesmo quando ele tenta convencê-lo de que você está louco, exagerando ou sendo sensível demais. Jung descobriu que a verdade tem uma qualidade vibratória específica que ressoa no fundo da psique humana. Mesmo quando a mente consciente rejeita a verdade, o inconsciente a reconhece e responde a ela. Quando você se mantém firme na verdade diante de um narcisista, você está falando diretamente com a parte mais profunda dele que ainda está conectada à sua humanidade original. É uma comunicação subliminar que bypassa todas as defesas conscientes dele. A quarta e mais profunda técnica que Jung desenvolveu é o que ele chamava de individuação forçada. Jung acreditava que todo ser humano está em um processo constante de individuação. O movimento em direção à totalidade psicológica, a integração de todos os aspectos da personalidade, incluindo aqueles que preferimos manter ocultos. O narcisista é alguém que interrompeu esse processo em um estágio muito precoce, cristalizando-se em torno de uma imagem idealizada de si mesmo e rejeitando qualquer coisa que ameace essa imagem. A individuação forçada não é algo que você faz ao narcisista, é algo que sua própria evolução psicológica provoca nele. Quando você embarca seriamente em seu próprio processo de individuação, quando você começa a integrar seus aspectos sombrios e a desenvolver uma autenticidade genuína, você se torna um espelho involuntário para todas as pessoas ao seu redor que ainda estão presas em padrões de falsidade. O narcisista tem uma aversão visceral à autenticidade genuína porque ela expõe, por contraste, sua própria artificialidade. Quando ele está na presença de alguém que está genuinamente confortável consigo mesmo, incluindo suas falhas e imperfeições, ele é forçado a confrontar o fato de que sua própria perfeição é uma máscara. Essa confrontação pode ser extremamente desconfortável para ele, criando uma pressão psicológica para que ele também comece seu próprio processo de individuação ou se afaste completamente. Jung notou que o narcisista é particularmente perturbado por pessoas que conseguiram encontrar uma fonte interna de validação e autorrespeito. Sua estratégia habitual é minar a confiança das pessoas para torná-las dependentes de sua aprovação. Mas quando encontra alguém que genuinamente não precisa de sua validação, ele fica desorientado. É como um manipulador que de repente descobre que suas ferramentas não funcionam mais. A individuação forçada acontece naturalmente quando você para de tentar consertar, agradar ou controlar o narcisista e, em vez disso, concentra toda a sua energia em seu próprio crescimento pessoal. Quando você se torna genuinamente absorvido em sua própria jornada de desenvolvimento, você automaticamente se torna menos disponível para os jogos psicológicos dele. Sua atenção está direcionada para dentro, para seu próprio processo de evolução, e essa mudança de foco cria uma fome emocional nele que pode ser extremamente desconfortável. Jung descobriu que o narcisista tem uma necessidade compulsiva de ser o centro da realidade de outras pessoas. Quando você retira sua atenção e energia de seu drama e as redireciona para sua própria vida interior, você está essencialmente forçando-o a confrontar sua própria irrelevância em seu mundo pessoal. Isso pode provocar uma escalada inicial em seus comportamentos manipulativos, mas eventualmente ele será forçado a encontrar outras fontes de energia narcisística ou a começar a desenvolver recursos internos próprios. O processo de individuação forçada é particularmente poderoso
porque não requer nenhuma confrontação direta. Você simplesmente se torna tão absorvido em sua própria transformação que naturalmente se torna impermeável às tentativas dele de arrastar você de volta para sua órbita psicológica. É como se você tivesse desenvolvido uma atmosfera própria que o protege de ser sugado para o buraco negro emocional dele. Jung enfatizava que a individuação genuína sempre inclui a integração da sombra, aqueles aspectos de nós mesmos que preferimos negar ou projetar nos outros. Quando você começa a reconhecer e aceitar seus próprios impulsos narcísicos, sua própria capacidade de manipulação, seus próprios desejos de controle, você automaticamente se torna menos reativo aos mesmos comportamentos nos outros. Você pode reconhecer a dinâmica sem ser fisgado por ela. Essa integração da sombra tem um efeito profundo no narcisista porque elimina sua capacidade de usar projeção como arma. A projeção é uma de suas ferramentas mais poderosas. A capacidade de fazer com que você se sinta culpado, envergonhado ou responsável por problemas que são dele. Mas quando você já reconheceu e aceitou esses aspectos em si mesmo, as projeções dele simplesmente não conseguem mais aderir. É como tentar colar algo em uma superfície que já está completamente selada. Jung observou que o narcisista tem uma capacidade quase sobrenatural de encontrar e explorar as feridas emocionais das pessoas. Ele pode identificar instintivamente exatamente onde você é vulnerável e usar essa informação como alavanca psicológica. Mas quando você fez o trabalho de curar essas feridas, ou pelo menos de reconhecê-las e aceitá-las como parte de sua experiência humana, essa alavanca desaparece. Você se torna como uma parede lisa, na qual ele não consegue encontrar pontos de apoio. O processo de individuação também desenvolve o que Jung chamava de função transcendente, a capacidade de manter tensões opostas sem ser dilacerado por elas. Isso é crucial ao lidar com narcisistas, porque eles são mestres em criar dilemas impossíveis, situações onde qualquer escolha que você faça pode ser usada contra você. A função transcendente permite que você mantenha sua integridade mesmo em situações paradoxais, encontrando uma terceira via que transcende as opções limitadas que ele está tentando forçar você a aceitar. Talvez o aspecto mais profundo do trabalho de Jung com personalidades narcísicas tenha sido sua compreensão de que o narcisismo é, fundamentalmente, uma ferida espiritual. O narcisista é alguém que perdeu a conexão com o que Jung chamava de self, o centro arquetípico da psique, que conecta o individual ao universal. Essa desconexão cria um vazio existencial que ele tenta preencher com substitutos externos: admiração, controle, poder, validação. Jung reconheceu que a cura verdadeira do narcisismo só pode vir através da reconexão com essa fonte espiritual interior. Mas essa reconexão requer uma morte simbólica do ego inflado, uma experiência que a maioria dos narcisistas resistirá com todas as suas forças. É por isso que as técnicas de Jung não são realmente sobre torturar o narcisista, mas sobre criar condições que podem facilitar essa morte e renascimento psicológicos se ele estiver pronto para isso. A ironia é que o próprio narcisista carrega dentro de si a semente de sua própria cura. Jung acreditava que os arquétipos são padrões universais que existem no inconsciente coletivo de toda a humanidade. Isso significa que mesmo o narcisista mais cristalizado ainda tem acesso, em algum nível profundo, aos arquétipos do cuidador, do herói genuíno, do sábio humilde. Esses aspectos podem estar profundamente enterrados sob camadas de defesa e distorção, mas eles nunca desaparecem completamente. As técnicas de Jung funcionam criando fissuras na armadura do falso self do narcisista, através das quais esses arquétipos mais profundos podem começar a emergir. Quando você aplica espelhamento consciente, você está forçando-o a ver seus próprios padrões com mais clareza. Quando você retira sua energia emocional, você está criando espaço para que ele encontre recursos internos. Quando você se mantém na verdade absoluta, você está oferecendo um ponto de referência estável em seu mundo caótico. Quando você embarca em sua própria individuação, você está modelando o que é possível quando alguém tem coragem de enfrentar a totalidade de si mesmo. Jung também identificou algo que chamava de contágio psíquico, a tendência de absorvermos inconscientemente os estados emocionais e padrões comportamentais das pessoas com quem passamos tempo.
Isso é particularmente perigoso com narcisistas porque seus padrões são altamente contagiosos. Suas tendências à manipulação, ao controle, à distorção da realidade podem facilmente se infiltrar em nossa própria psique se não estivermos conscientes e protegidos. A proteção contra esse contágio psíquico requer o que Jung chamava de containment, a capacidade de manter sua própria integridade psicológica, mesmo quando exposto a campos energéticos destrutivos. Isso não significa construir muros emocionais ou tornar-se insensível, mas desenvolver uma espécie de membrana permeável que permite que você mantenha sua compaixão humana enquanto filtra as toxinas psicológicas. Jung desenvolveu várias práticas para cultivar essa capacidade de containment. Uma delas era a visualização da pele psíquica. Imaginar uma camada protetora ao redor de sua aura energética que permitia que energias positivas entrassem, mas repelia automaticamente qualquer coisa que fosse prejudicial. Outra era a prática da observação desapegada. Aprender a testemunhar comportamentos destrutivos com curiosidade científica, em vez de envolvimento emocional. Uma das descobertas mais perturbadoras de Jung foi que muitas pessoas desenvolvem sintomas narcísicos como uma forma de defesa contra narcisistas. Quando você está constantemente exposto à manipulação e ao controle, pode começar a desenvolver suas próprias tendências controladoras como uma forma de autoproteção. Quando você está sendo constantemente mentido, pode começar a distorcer a verdade para evitar conflitos. Quando você está sendo constantemente criticado, pode desenvolver uma falsa superioridade como uma forma de preservar sua autoestima. Esse fenômeno, que Jung chamava de identificação com o agressor, é uma das razões pelas quais é tão importante aplicar as técnicas de maneira consciente e compassiva. O objetivo não é tornar-se como o narcisista para vencê-lo em seu próprio jogo, mas desenvolver uma força interior genuína que o torna imune aos jogos dele. Jung enfatizava que o trabalho com narcisistas deve sempre incluir um componente de autoexame rigoroso. Todos nós temos aspectos narcísicos em nossa personalidade. É parte da condição humana. A diferença está na medida em que conseguimos reconhecer, aceitar e integrar esses aspectos versus permitir que eles dominem nossa personalidade. Quando você está aplicando as técnicas de Jung, é crucial perguntar-se regularmente: estou fazendo isso a partir de um lugar de integridade e crescimento? Ou estou sendo movido por meus próprios impulsos narcísicos de controle e vingança? A resposta honesta a essa pergunta determinará se suas ações serão genuinamente transformativas ou se simplesmente adicionarão mais toxicidade a uma situação já tóxica. Jung acreditava que a consciência é o elemento transformativo fundamental. Quando você age a partir da consciência, mesmo ações que podem parecer duras externamente carregam uma qualidade curativa. Quando você age a partir da inconsciência, mesmo ações aparentemente bondosas podem perpetuar padrões destrutivos. O trabalho de Jung com narcisistas também revelou algo profundo sobre a natureza da projeção coletiva. Ele observou que os narcisistas frequentemente servem como receptáculos para as projeções não resolvidas de grupos inteiros, famílias, comunidades, até mesmo sociedades. Eles se tornam bodes expiatórios para toda a sombra coletiva que o grupo não quer reconhecer em si mesmo. Essa dinâmica complica significativamente o trabalho terapêutico porque o narcisista não está apenas lidando com suas próprias feridas, mas carregando as projeções de todos ao seu redor. É como tentar curar alguém que está sendo constantemente reinfectado pela toxicidade do ambiente. Jung descobriu que, em muitos casos, a cura real só é possível quando todo o sistema familiar ou social também está disposto a fazer o trabalho de recolher suas projeções. Isso explica por que algumas pessoas parecem narcísicas apenas em certos contextos ou relacionamentos. Elas podem estar reagindo às pressões e expectativas específicas desse ambiente de uma maneira que ativa seus aspectos mais defensivos e controladoras. Quando o ambiente muda, ou quando as pessoas ao seu redor fazem seu próprio trabalho de crescimento, o comportamento narcísico pode diminuir naturalmente. Jung também explorou a dimensão intergeracional do narcisismo. Ele observou que padrões narcísicos frequentemente passam através de linhagens familiares como uma espécie de maldição psicológica.
Pais narcísicos criam filhos que ou se tornam narcísicos para sobreviver, ou desenvolvem o que ele chamava de ferida narcísica, uma sensibilidade extrema à crítica e uma necessidade compulsiva de validação externa. A cura dessas feridas intergeracionais requer o que Jung chamava de trabalho ancestral, a prática de conscientemente quebrar padrões que foram transmitidos através de gerações. Isso não significa culpar os ancestrais, mas reconhecer os padrões, compreender como eles se formaram e fazer escolhas conscientes para não perpetuá-los. Uma das aplicações mais poderosas das técnicas de Jung é no contexto de relacionamentos íntimos com narcisistas. Jung observou que o narcisista frequentemente escolhe parceiros que são naturalmente empáticos e cuidadores, pessoas que têm uma capacidade inata de ver o potencial dos outros e uma disposição para sacrificar suas próprias necessidades pelo bem do relacionamento. Essa dinâmica cria o que Jung chamava de dança simbiótica. O narcisista fornece drama, intensidade e uma sensação de ser especial ou escolhido, enquanto o parceiro fornece a validação, cuidado e energia emocional de que o narcisista precisa. Ambos estão recebendo algo da dinâmica, mas há um custo psicológico enorme para o parceiro empático. A aplicação das técnicas de Jung nesse contexto requer extrema delicadeza porque o parceiro empático frequentemente desenvolveu uma dependência psicológica da dinâmica. Mesmo sendo dolorosa, ela se tornou familiar, e a ideia de mudá-la pode provocar ansiedade intensa. O processo de aplicação das técnicas deve ser gradual e sempre acompanhado de muito autocuidado e, idealmente, apoio terapêutico profissional. Jung identificou várias fases pelas quais o parceiro de um narcisista normalmente passa quando começa a aplicar essas técnicas. A primeira é a fase da resistência interna. Uma parte dele realmente não quer que a dinâmica mude, porque isso significaria perder a sensação de ser necessário e especial. A segunda é a fase da escalada. O narcisista detecta a mudança e intensifica seus comportamentos manipulativos para restaurar o status quo. A terceira é a fase da escolha, onde o parceiro deve decidir se está disposto a manter as novas práticas, mesmo diante da pressão aumentada. Se o parceiro consegue navegar através dessas fases, frequentemente segue uma quarta fase que Jung chamava de renascimento relacional, ou o relacionamento se transforma em algo mais saudável e autêntico, ou ele termina de uma maneira que permite a ambas as partes crescer e evoluir. Em alguns casos raros, o próprio narcisista é forçado a confrontar seus padrões e começa seu próprio processo de cura. Jung enfatizava que o resultado nunca deve ser o objetivo primário. O objetivo é sempre o próprio crescimento e integridade. Se você está aplicando as técnicas com a expectativa de que elas mudarão o narcisista, você ainda está operando a partir de um lugar de controle que, ironicamente, é em si mesmo narcísico. A aplicação genuína das técnicas requer uma espécie de desapego aos resultados que Jung comparava à fé religiosa. Esse desapego aos resultados é talvez a parte mais desafiadora do processo para muitas pessoas, especialmente quando o narcisista em questão é alguém que você ama, um parceiro, um filho, um pai. Pode ser excruciante aceitar que você não pode salvá-los ou forçá-los a mudar. Jung descobriu que essa aceitação é frequentemente o ponto de virada no processo de cura, tanto para a pessoa que aplica as técnicas quanto, paradoxalmente, para o próprio narcisista. A dinâmica muda completamente quando o narcisista sente que você não está mais tentando mudá-lo. Sua resistência defensiva diminui porque não há mais nada contra o que resistir. Ao mesmo tempo, ele perde uma fonte importante de energia narcísica, a sensação de poder que vem de resistir aos esforços dos outros para controlá-lo. Essa mudança na dinâmica energética pode criar uma abertura para uma conexão mais genuína, se ele estiver pronto para isso. Jung também explorou as dimensões transpessoais do trabalho com narcisistas. Ele acreditava que cada pessoa que encontramos em nossas vidas está lá por uma razão que transcende a casualidade. O narcisista, por mais desafiador que seja, está frequentemente servindo como um professor involuntário, forçando-nos a desenvolver qualidades como discernimento, autodefesa saudável, estabelecimento de limites e autovalorização independente de validação externa.
Essa perspectiva não minimiza o dano real que narcisistas podem causar, mas oferece uma estrutura para encontrar significado e crescimento mesmo nas experiências mais difíceis. Jung descobriu que pessoas que conseguem extrair as lições dessas experiências frequentemente desenvolvem uma sabedoria e compaixão que seria impossível adquirir de qualquer outra maneira. O conceito de sincronicidade de Jung também se aplica ao trabalho com narcisistas. Ele observou que quando alguém está genuinamente comprometido com seu próprio crescimento e aplicando as técnicas a partir de um lugar de integridade, eventos sincrônicos frequentemente começam a ocorrer que apoiam o processo. Novas oportunidades surgem, pessoas solidárias aparecem, recursos inesperados se tornam disponíveis. Jung interpretava essas sincronicidades como evidência de que o universo conspira para apoiar a consciência e a autenticidade. Quando você está alinhado com seu próprio processo de individuação, você se torna um ímã para experiências que apoiam esse crescimento. Isso não significa que o caminho se torna fácil, mas que você desenvolve uma confiança de que está sendo apoiado por forças maiores do que você mesmo. Uma das aplicações mais sutis das técnicas de Jung é no contexto de relacionamentos profissionais com narcisistas. O ambiente de trabalho frequentemente oferece menos opções para remover-se completamente da situação. Então as técnicas devem ser aplicadas de maneira ainda mais refinada. Jung desenvolveu estratégias específicas para manter a integridade profissional enquanto navega pela política narcísica do escritório. A chave no ambiente profissional é o que Jung chamava de diferenciação funcional. A capacidade de separar sua identidade pessoal de seu papel profissional sem perder sua autenticidade. Isso permite que você interaja com narcisistas de maneira eficaz para cumprir objetivos de trabalho, sem permitir que eles acessem ou manipulem seu mundo emocional interno. Jung observou que narcisistas em posições de poder frequentemente criam o que ele chamava de campos de distorção psicológica ao seu redor. Funcionários começam a questionar suas próprias percepções, a aceitar versões distorcidas da realidade e a competir uns com os outros pela aprovação do narcisista. Manter-se ancorado em sua própria verdade nesse ambiente requer disciplina psicológica constante. As técnicas de contenção emocional se tornam particularmente importantes no contexto profissional. Jung ensinava práticas específicas para criar uma bolha energética ao redor de si mesmo durante reuniões ou interações com narcisistas. Isso não significa tornar-se frio ou desconectado, mas desenvolver a capacidade de participar funcionalmente enquanto mantém sua essência protegida. Uma das descobertas mais contra-intuitivas de Jung foi que narcisistas frequentemente respeitam mais pessoas que estabelecem limites firmes do que aquelas que são constantemente acomodativas. Isso contradiz a tendência natural de tentar evitar conflitos com alguém que parece volátil ou vingativo. Jung descobriu que o narcisista, apesar de sua bravata externa, frequentemente tem um medo profundo de pessoas que são genuinamente poderosas e autodeterminadas. Esse respeito inconsciente pode ser explorado de maneira ética através do que Jung chamava de poder pessoal autêntico, uma presença baseada não em dominação ou controle sobre outros, mas em domínio sobre si mesmo. Quando você desenvolveu uma força interior genuína, ela se irradia naturalmente e cria um campo energético que narcisistas instintivamente reconhecem e respeitam. Jung também identificou a importância do que ele chamava de aliados conscientes no processo de lidar com narcisistas. Essas são pessoas em seu ambiente que também reconheceram a dinâmica e estão comprometidas com a verdade e a integridade. Ter pelo menos uma pessoa que pode validar suas percepções e apoiar suas escolhas pode fazer a diferença entre sucesso e fracasso na aplicação das técnicas. A formação de redes de apoio consciente é crucial porque narcisistas são frequentemente muito hábeis em dividir grupos e criar alianças baseadas na manipulação. Eles podem convencer outras pessoas de que você é o problema, que está sendo sensível demais ou que está tentando causar problemas desnecessários. Ter aliados que podem ver através dessas táticas fornece uma base de realidade estável. Jung descobriu que o tempo é frequentemente um aliado importante no trabalho com narcisistas.
Padrões narcísicos tendem a se revelar ao longo do tempo, especialmente quando encontram resistência consistente. Pessoas que inicialmente podem ter sido convencidas pelas narrativas do narcisista, frequentemente começam a ver a verdade conforme os padrões se repetem e se intensificam. A paciência estratégica, a capacidade de manter suas práticas consistentemente ao longo do tempo, sem esperar resultados imediatos, é uma qualidade que Jung considerava essencial. Mudanças genuínas em dinâmicas psicológicas profundas frequentemente acontecem em escalas de tempo que podem parecer frustrantemente lentas, especialmente quando você está sofrendo no presente. Uma das armadilhas mais comuns que Jung identificou é a tentação de usar as técnicas como armas de vingança. Quando alguém foi ferido por um narcisista, é natural querer retaliar, e as técnicas de Jung podem parecer uma maneira sofisticada de fazer isso. Mas Jung enfatizava que qualquer aplicação das técnicas motivada por vingança automaticamente as corrompe e as torna ineficazes. A distinção entre justiça e vingança é sutil, mas crucial. Justiça vem de um lugar de princípio e busca restaurar equilíbrio. Vingança vem de um lugar de ferida e busca infligir dano. Quando você está aplicando as técnicas de Jung, deve constantemente verificar suas motivações e garantir que está operando a partir de um lugar de integridade em vez de ferida. Jung desenvolveu o que ele chamava de teste do espelho para ajudar as pessoas a discernir suas motivações. Antes de aplicar qualquer técnica, você se pergunta: se eu soubesse que essa pessoa nunca saberia que fui eu que apliquei essa técnica, eu ainda a aplicaria? Se a resposta for não, isso indica que sua motivação pode estar contaminada por ego ou desejo de reconhecimento. O trabalho com narcisistas também revelou a Jung aspectos profundos sobre a natureza da compaixão genuína. Ele descobriu que a verdadeira compaixão frequentemente requer ações que podem parecer duras na superfície. Permitir que alguém continue em padrões destrutivos, sem consequências, não é bondade. É codependência. Às vezes, a coisa mais compassiva que você pode fazer é recusar-se a participar da ilusão de alguém. Essa compreensão da compaixão difícil é particularmente importante quando se lida com narcisistas que são membros da família. O amor familiar pode ser usado como uma arma de chantagem emocional. Se você realmente me amasse, aceitaria meu comportamento. Jung descobriu que o amor genuíno às vezes requer a coragem de decepcionar alguém no curto prazo para apoiar seu crescimento no longo prazo. A aplicação das técnicas de Jung com membros da família narcísicos frequentemente ativa culpa profunda e conflitos de lealdade. Jung desenvolveu práticas específicas para navegar essas águas emocionalmente turbulentas, incluindo rituais para honrar o amor genuíno pela pessoa, enquanto simultaneamente se protege de seus comportamentos destrutivos. Uma dessas práticas envolve a criação de 2 relacionamentos distintos em sua mente. Um com a essência verdadeira da pessoa, que pode estar profundamente enterrada, e outro com suas manifestações comportamentais atuais. Isso permite que você mantenha amor e esperança pela pessoa, enquanto estabelece limites firmes com seus comportamentos. Jung também explorou as dimensões de gênero no narcisismo, observando que homens e mulheres frequentemente manifestam tendências narcísicas de maneiras diferentes devido a condicionamentos culturais diferentes. Narcisismo masculino tende a se manifestar mais através de dominação explícita e grandiosidade, enquanto o narcisismo feminino frequentemente se manifesta através de vitimização manipulativa e controle emocional indireto. Essas diferenças na manifestação requerem adaptações sutis nas técnicas. O que funciona com um narcisista que usa táticas de intimidação pode não funcionar com alguém que usa táticas de culpa e manipulação emocional. Jung desenvolveu protocolos específicos para cada tipo, baseados em suas observações clínicas ao longo de décadas. Um aspecto particularmente insidioso do narcisismo feminino que Jung identificou é o uso da vulnerabilidade como arma. Essa pessoa pode se apresentar como constantemente ferida, necessitada ou vitimizada de uma maneira que torna qualquer estabelecimento de limites parecer cruel e insensível. As técnicas de Jung para lidar com essa dinâmica
requerem uma delicadeza especial para evitar ser manipulado pela própria compaixão. Jung também observou que o narcisismo pode se manifestar através do que ele chamava de altruísmo tóxico, uma forma de controle que se disfarça como cuidado e generosidade. Essa pessoa insiste em ajudar, dar conselhos ou resolver problemas dos outros de maneira que os deixa endividados e dependentes. Recusar essa ajuda é enquadrado como ingratidão ou egoísmo. A detecção de altruísmo tóxico requer uma sensibilidade refinada às dinâmicas energéticas subjacentes. Jung ensinava seus pacientes a prestar atenção em como se sentiam depois de interações com pessoas aparentemente generosas. Se você se sente diminuído, culpado ou de alguma forma endividado depois de receber ajuda, isso pode indicar que a generosidade estava contaminada com agendas de controle. Uma das contribuições mais duradouras de Jung para o entendimento do narcisismo foi sua exploração da dimensão arquetípica. Ele identificou o que chamava de arquétipo do narciso ferido, um padrão primordial que existe no inconsciente coletivo e que pode ser ativado por trauma, abandono ou condicionamento inadequado durante os anos formativos. Entender o narcisismo através de uma lente arquetípica oferece uma perspectiva mais ampla, que vai além da patologia individual, para examinar os fatores culturais e sociais que contribuem para sua manifestação. Jung observou que sociedades que valorizam excessivamente imagem, sucesso material e competição tendem a produzir mais personalidades narcísicas. Essa perspectiva arquetípica também oferece esperança para a cura, porque sugere que, assim como o arquétipo do narciso ferido pode ser ativado, outros arquétipos mais saudáveis também podem ser despertados. O arquétipo do herói humilde, do sábio compassivo, do cuidador genuíno, todos existem dentro da mesma psique que abriga o narciso ferido. Jung desenvolveu visualizações e práticas meditativas específicas para ajudar pessoas a acessar esses arquétipos mais saudáveis em si mesmas e, indiretamente, torná-los disponíveis para narcisistas em suas vidas. Quando você encarna consistentemente um arquétipo saudável, você cria um campo energético que pode despertar o mesmo arquétipo em outros. O conceito de campo morfogenético, embora não seja originalmente de Jung, se alinha com suas observações sobre como padrões psicológicos se espalham através de grupos e comunidades. Quando uma pessoa em um sistema familiar ou social faz um trabalho profundo de cura e transformação, isso frequentemente catalisa mudanças em todo o sistema, mesmo sem intervenção direta. Isso explica por que o foco principal das técnicas de Jung está sempre no próprio crescimento da pessoa que as aplica, não na mudança do narcisista. Quando você genuinamente se transforma, você automaticamente altera toda a dinâmica energética dos sistemas dos quais faz parte. Essa mudança indireta é frequentemente mais poderosa do que qualquer esforço direto de mudar outros. Jung também explorou o que acontece quando narcisistas encontram outros narcisistas. Essas dinâmicas podem ser extremamente voláteis porque cada pessoa está tentando usar a outra como fonte de validação narcísica, mas nenhuma está disposta ou capaz de fornecer isso genuinamente. O resultado, frequentemente, é uma espécie de guerra psicológica, onde cada um tenta estabelecer dominação sobre o outro. Observar essas dinâmicas narcisista contra narcisista pode ser educativo para pessoas que estão aprendendo a aplicar as técnicas de Jung. Você pode ver claramente como as táticas funcionam e como diferentes estratégias são neutralizadas ou amplificadas. É como assistir a um jogo de xadrez, onde ambos os jogadores estão usando as mesmas peças, mas nenhum está jogando de acordo com as regras tradicionais. Uma das observações mais fascinantes de Jung foi que narcisistas frequentemente gravitam em direção a posições de poder e influência em sociedade. Política, mídia, liderança corporativa, até mesmo algumas formas de liderança espiritual. Isso significa que as técnicas para lidar com narcisistas frequentemente se tornam relevantes para navegar estruturas sociais mais amplas. Jung desenvolveu estratégias específicas para manter integridade pessoal em sistemas dominados por dinâmicas narcísicas. Isso inclui práticas para reconhecer e resistir à propaganda, manter pensamento crítico em face de carisma manipulativo,
e encontrar comunidades de apoio que compartilham valores de autenticidade e verdade. A aplicação das técnicas de Jung em escala social requer o que ele chamava de responsabilidade cívica consciente, a disposição de resistir a narrativas e lideranças tóxicas, mesmo quando isso é socialmente inconveniente ou pessoalmente custoso. Jung acreditava que a democracia saudável depende de cidadãos que desenvolveram suficiente maturidade psicológica para não serem facilmente manipulados por demagogos carismáticos. O trabalho com narcisistas também revelou a Jung a importância do que ele chamava de rituais de limpeza energética. Depois de interações intensas com personalidades narcísicas, é crucial ter práticas para limpar qualquer energia tóxica que possa ter sido absorvida. Jung desenvolveu vários protocolos para isso, variando de técnicas de visualização até práticas físicas, como banhos específicos ou tempo na natureza. Esses rituais de limpeza não são superstição, mas práticas psicologicamente necessárias baseadas no entendimento de Jung de que nossa psique é permeável e pode ser afetada pelas energias das pessoas com quem interagimos. Sem práticas de limpeza regular, é possível gradualmente absorver e internalizar padrões narcísicos, mesmo enquanto conscientemente os resistimos. Jung também identificou a importância de práticas de fortalecimento energético, atividades que nutrem e fortalecem nossa própria essência para que ela se torne menos suscetível à manipulação externa. Isso pode incluir meditação, tempo na natureza, trabalho criativo, exercício físico ou qualquer atividade que conecta você com sua fonte interior de vitalidade e propósito. A escolha de práticas de fortalecimento é altamente individual e deve ser baseada no que genuinamente ressoa com você, não no que parece impressionante ou espiritualmente correto para outros. Jung enfatizava que a autenticidade é mais importante do que a ortodoxia quando se trata de práticas de desenvolvimento pessoal. Nas profundezas silenciosas da psique humana, onde Jung navegou por décadas como um explorador das regiões mais sombrias da alma, existe uma verdade que poucos têm coragem de enfrentar. O narcisista não é um monstro externo que invade nossas vidas por acaso. É um espelho distorcido que reflete aspectos de nós mesmos que preferimos manter ocultos. Um professor involuntário que nos força a desenvolver qualidades que talvez nunca soubéssemos que possuíamos. A jornada através das 4 técnicas de Jung não é apenas sobre lidar com personalidades difíceis. É sobre descobrir quem você realmente é quando todas as máscaras são removidas. É sobre encontrar sua voz autêntica em meio ao caos da manipulação, sua verdade interior no centro do furacão da distorção, sua força silenciosa que não precisa gritar para ser ouvida. Jung compreendeu algo que nossa cultura moderna luta para aceitar. Nem todas as feridas são curáveis através da compreensão e compaixão. Algumas pessoas escolheram, conscientemente ou não, construir suas vidas inteiras em torno de padrões destrutivos tão fundamentais que qualquer mudança real significaria uma morte simbólica de tudo o que eles acreditam ser. E embora devamos ter compaixão por essa escolha trágica, também devemos ter sabedoria suficiente para proteger nossa própria alma de ser consumida por ela. As técnicas que Jung desenvolveu são mais do que estratégias psicológicas. São práticas espirituais disfarçadas, caminhos para despertar aspectos de nossa natureza que permaneceriam adormecidos se não fossem provocados pela necessidade extrema. Quando você aprende a espelhar conscientemente, desenvolve discernimento. Quando retira sua energia emocional, cultiva soberania interior. Quando se mantém na verdade absoluta, desenvolve coragem. Quando embarca em sua própria individuação, desperta para a totalidade de quem você realmente é. Talvez a revelação mais profunda do trabalho de Jung seja esta. O narcisista em sua vida não está lá para ser curado por você. Está lá para curá-lo. Não através de sua presença benevolente, mas através do desafio extremo que representa. É um tipo de alquimia psicológica, onde a pressão e o calor da adversidade transformam carbono comum em diamante, metal básico em ouro espiritual. Quando você finalmente compreende isso, quando realmente entende que sua jornada nunca foi sobre consertar outra pessoa, mas sobre descobrir sua própria totalidade,
algo muda fundamentalmente em sua energia. Você para de ser uma vítima de circunstâncias externas e se torna o arquiteto de sua própria experiência interior. E essa mudança, por sua vez, muda tudo. Se este roteiro despertou algo em você, se reconheceu sua própria jornada nessas palavras, se sentiu uma ressonância com verdades que talvez nunca soubesse como articular, então você é parte de uma comunidade invisível de pessoas que escolheram o caminho da consciência mesmo quando é difícil, da verdade mesmo quando é inconveniente, do crescimento mesmo quando é doloroso. Deixe seu comentário compartilhando qual dessas 4 técnicas mais ressoa com sua experiência. Sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir para encontrar coragem para dar o próximo passo em sua própria jornada. Se inscreva no canal para continuar explorando os territórios mais profundos da psique humana e compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está pronto para essa conversa. Porque algumas verdades são poderosas demais para guardar só para si. A consciência é um território selvagem, onde poucos se aventuram, porque requer uma coragem que nossa sociedade não ensina. Jung descobriu que existe uma diferença fundamental entre conhecer sobre algo e conhecer algo através da experiência visceral. Você pode ler 1000 livros sobre natação, mas até que entre na água e sinta o líquido envolver seu corpo, até que seus pulmões queimem por ar e seus músculos lutem contra a corrente, você não conhece realmente o que significa nadar. O mesmo acontece com as técnicas que exploramos. Elas permanecem conceitos abstratos até o momento em que você se encontra diante de um narcisista, sentindo sua energia vampiresca tentando drenar sua vitalidade, e você escolhe, conscientemente, aplicar o espelhamento em vez de reagir emocionalmente. Nesse momento, algo alquímico acontece. Você deixa de ser alguém que sofre as ações de outros e se torna alguém que cria sua própria experiência. Jung observou que o sofrimento tem uma função evolutiva específica na psique humana. Não existe para nos destruir, mas para nos forçar a desenvolver capacidades que permaneceriam latentes em condições confortáveis. O narcisista, nesse sentido, é um agente involuntário de sua evolução pessoal. Ele cria o tipo de pressão psicológica que força você a descobrir recursos internos que nem sabia que possuía. Existe uma diferença crucial entre ser uma vítima e usar uma experiência vitimizante como combustível para a transformação. A vítima permanece presa na narrativa do que foi feito contra ela, revivendo infinitamente o trauma e permitindo que ele defina sua identidade. O sobrevivente transformado usa a experiência como matéria-prima para construir uma versão mais forte e sábia de si mesmo. Jung identificou que essa transformação acontece em estágios previsíveis. Primeiro vem o choque da percepção, o momento em que você realmente vê a extensão da manipulação que estava sofrendo. Esse estágio pode ser devastador porque força você a questionar sua própria percepção da realidade. Muitas pessoas ficam presas nesse estágio, questionando constantemente se estão sendo sensíveis demais ou se suas percepções são válidas. O segundo estágio é a raiva. Jung via a raiva como uma emoção sagrada quando direcionada adequadamente. Não é a raiva destrutiva que busca vingança, mas a raiva que surge da dignidade ferida e que se recusa a aceitar tratamento indigno. Essa raiva saudável fornece a energia necessária para começar a estabelecer limites e fazer mudanças difíceis. O terceiro estágio é o que Jung chamava de barganha psicológica. A mente tenta encontrar maneiras de manter o status quo enquanto evita mais dor. Você pode tentar modificar seu comportamento para evitar provocar o narcisista, ou convencer-se de que se for mais compreensivo ou paciente, a pessoa mudará. Esse estágio é necessário, mas pode ser perigoso se você ficar preso nele por muito tempo. O quarto estágio é a aceitação da realidade. Não a resignação passiva, mas a aceitação ativa, que reconhece a situação como ela é, não como você gostaria que fosse. Esse é o ponto de virada onde a transformação real se torna possível, porque você para de desperdiçar energia lutando contra a realidade e começa a direcioná-la para criar mudanças construtivas. O quinto e último estágio é a integração da sabedoria. Você desenvolve uma compreensão profunda dos padrões narcísicos que permite detectá-los rapidamente no futuro. Mais importante,
Você desenvolve uma confiança inabalável em suas próprias percepções e uma capacidade de manter sua integridade mesmo em ambientes psicologicamente desafiadores. Jung descobriu que pessoas que completam todos os 5 estágios frequentemente desenvolvem o que ele chamava de imunidade narcísica. Não significa que se tornam insensíveis ou cínicas, mas que desenvolvem uma capacidade natural de reconhecer e neutralizar táticas manipulativas sem ser afetadas emocionalmente por elas. É como desenvolver anticorpos psicológicos. Essa imunidade narcísica tem características específicas que Jung documentou ao longo de seus anos de prática. A primeira é a capacidade de distinguir instantaneamente entre charme genuíno e charme manipulativo. O charme genuíno faz você se sentir bem consigo mesmo. O charme manipulativo faz você se sentir especial em relação a outros. É uma distinção sutil, mas crucial. A segunda característica é a habilidade de detectar inconsistências entre palavras e ações, mesmo quando essas inconsistências são apresentadas de maneira convincente. Narcisistas são mestres em criar narrativas que explicam suas contradições de maneira que parecem razoáveis na superfície. A pessoa com imunidade narcísica desenvolveu uma sensibilidade refinada para essas distorções. A terceira característica é a capacidade de manter limites sem precisar justificá-los excessivamente. Jung observou que narcisistas frequentemente exigem explicações detalhadas para qualquer limite que você estabeleça, não porque realmente querem entender, mas porque querem encontrar maneiras de argumentar contra esses limites. A pessoa imune simplesmente mantém o limite sem se sentir obrigada a defendê-lo. Jung também identificou que a imunidade narcísica desenvolve uma qualidade que ele chamava de presença inabalável. É uma forma de estar no mundo que não pode ser facilmente perturbada ou manipulada porque está enraizada em uma conexão profunda com sua própria verdade interior. Essa presença frequentemente intimida narcisistas porque eles não conseguem encontrar pontos de entrada para suas táticas habituais. Durante seus estudos sobre personalidades narcísicas, Jung fez uma descoberta surpreendente sobre a natureza da empatia. Ele percebeu que muitas pessoas que se consideram altamente empáticas são, na verdade, altamente sensíveis às emoções dos outros, de uma maneira que as torna vulneráveis à manipulação. Verdadeira empatia, Jung descobriu, inclui a capacidade de sentir as emoções de alguém sem ser consumido por elas. Essa distinção entre sensibilidade emocional e empatia madura é crucial para entender por que certas pessoas são repetidamente atraídas para relacionamentos com narcisistas. A sensibilidade emocional sem limites adequados cria uma espécie de fome energética que narcisistas podem detectar e explorar instintivamente. Jung desenvolveu exercícios específicos para transformar sensibilidade emocional em empatia madura. Um deles envolve a prática de sentir as emoções de outra pessoa, como se fossem cores que você pode observar sem ser tingido por elas. Outro envolve imaginar-se como um lago profundo que pode refletir o céu sem ser mudado por ele. A prática da empatia madura permite que você mantenha compaixão por narcisistas sem ser prejudicado por eles. Você pode reconhecer a ferida profunda que os criou, a dor que os motiva, a solidão que os consume, sem sentir-se obrigado a sacrificar seu próprio bem-estar numa tentativa de curá-los. Jung observou que existe uma correlação entre trauma não resolvido e vulnerabilidade à manipulação narcísica. Traumas criam feridas psicológicas que narcisistas podem detectar e explorar com precisão quase sobrenatural. É como se eles tivessem uma capacidade inata de encontrar exatamente onde você foi ferido e pressionar repetidamente nesse local. O processo de cura de traumas, portanto, torna-se uma forma de proteção contra a manipulação futura. Jung desenvolveu protocolos específicos para curar feridas traumáticas que incluíam não apenas trabalho emocional, mas também práticas somáticas para liberar memórias armazenadas no corpo. Uma das descobertas mais importantes de Jung foi que traumas não resolvidos frequentemente criam padrões de atração inconscientes. Você pode encontrar-se repetidamente atraído para pessoas que recriam dinâmicas familiares destrutivas, não porque gosta de sofrer, mas porque sua psique está tentando resolver conflitos não resolvidos do passado.
Esse padrão de repetição compulsiva pode ser quebrado através do que Jung chamava de trabalho de integração temporal. Isso envolve conscientemente conectar experiências presentes com padrões passados e fazer escolhas ativas para criar novos padrões baseados em sabedoria adquirida, não em feridas antigas. Jung também explorou como diferentes tipos de personalidade respondem de maneira diferente a narcisistas. Tipos introvertidos podem ser particularmente vulneráveis porque tendem a questionar suas próprias percepções quando confrontados com a confiança externa dos narcisistas. Tipos extrovertidos podem ser vulneráveis porque podem ser atraídos pela energia aparentemente carismática dos narcisistas. Tipos pensadores podem tentar racionalizar comportamentos narcísicos, procurando explicações lógicas para ações que são fundamentalmente irracionais. Tipos sentimentais podem ser manipulados através de apelos emocionais e táticas de culpa. Cada tipo tem vulnerabilidades específicas que narcisistas podem explorar. Jung desenvolveu estratégias personalizadas baseadas no tipo de personalidade. Para introvertidos, enfatizava a importância de confiar em suas percepções intuitivas, mesmo quando contradizem evidências externas aparentes. Para extrovertidos, enfatizava a necessidade de desenvolver discernimento sobre as verdadeiras motivações por trás do carisma superficial. Para tipos pensadores, Jung criava exercícios que os ajudavam a reconhecer quando estavam usando lógica para justificar situações que violavam sua intuição básica sobre saúde relacional. Para tipos sentimentais, desenvolveu práticas para distinguir entre compaixão genuína e codependência emocional. O conceito de individuação de Jung se torna particularmente relevante no contexto de recuperação de relacionamentos narcísicos. Individuação é o processo de tornar-se quem você realmente é, separado de expectativas familiares, pressões sociais e identidades impostas por outros. É um processo de diferenciação psicológica que frequentemente é interrompido em famílias ou relacionamentos narcísicos. O narcisista tem uma necessidade compulsiva de manter outros em estados de dependência psicológica, porque isso serve sua necessidade de controle e validação. Ele pode sutil ou agressivamente sabotar tentativas de outras pessoas de desenvolver autonomia, autoconfiança ou identidade independente. Recuperar sua capacidade de individuação requer o que Jung chamava de rebelião sagrada, a coragem de desafiar não apenas comportamentos específicos, mas todo o sistema de crenças que mantém dinâmicas destrutivas no lugar. Isso pode significar questionar lealdades familiares, tradições sociais, ou até mesmo crenças religiosas que foram usadas para justificar tratamento inadequado. A rebelião sagrada não é destrutiva ou caótica, é cirúrgica e direcionada. É a capacidade de rejeitar o que não serve sua evolução enquanto mantém o que é genuinamente valioso. Jung comparava esse processo à escultura, removendo sistematicamente tudo que não pertence à forma verdadeira que está tentando emergir. Durante esse processo de individuação, você pode experimentar o que Jung chamava de culpa ontológica, uma sensação de culpa que surge não de ter feito algo errado, mas de começar a existir como sua própria pessoa separada. Essa culpa é frequentemente amplificada por narcisistas que a usam como ferramenta para manter controle. Jung desenvolveu práticas específicas para navegar essa culpa ontológica, incluindo rituais de separação simbólica e afirmações de direito existencial. Ele enfatizava que sentir-se culpado por estabelecer sua autonomia é um sinal de que você está fazendo algo certo, não errado. O processo completo de recuperação e imunização contra manipulação narcísica frequentemente leva anos. Jung observou que a psique humana muda lentamente e que tentativas de acelerar artificialmente o processo podem levar a recaídas ou insights superficiais que não têm poder transformativo real. Ele comparava o processo à agricultura. Você planta sementes de consciência, regá-las com prática consistente e tem paciência enquanto elas germinam nas profundezas invisíveis do inconsciente. A colheita eventual, sabedoria integrada, força interior genuína, capacidade de amar sem se perder, vale a paciência necessária. A jornada através das técnicas de Jung não é apenas sobre sobreviver a encontros com narcisistas.
É sobre descobrir quem você se torna quando para de permitir que outros definam sua realidade. É sobre despertar para uma forma de existir que é tão autêntica e poderosa que automaticamente repele energias que não estão alinhadas com seu bem-estar. No final, você percebe que o narcisista foi um professor involuntário que o forçou a desenvolver qualidades que talvez nunca tivesse descoberto em circunstâncias mais fáceis. A força que você desenvolve, a sabedoria que adquire, a compaixão que cultiva, tudo isso se torna parte de quem você é de uma maneira que ninguém pode tirar de você.